Olá, tudo bem? É com muita alegria que nós começamos mais um programa, a Arena do Futuro. É um prazer estar na sua casa, estar com você e sua família para o estudo da Palavra de Deus. Lembrando que nós estamos numa série sobre os 10 mandamentos e hoje vamos estudar sobre o 6º mandamento da lei de Deus. Você deve ficar atento com a Bíblia na mão, porque já já vamos abri-la para o estudo. Antes, porém, quero lembrá-lo que nós temos vários canais de comunicação. Temos o site da Novo Tempo e o blog do Arena. É novotempo.com/Arena do Futuro. Ali você encontra vídeos, fotos e mensagens da Palavra de Deus. Temos também o nosso e-mail, arenadofuturo@novotempo.org.br. Através do e-mail, você pode fazer contato conosco e ainda solicitar o curso bíblico, que é totalmente de graça. É um estudo bíblico em DVD, O Grande Conflito, 18 lições. Nós temos em português e também em espanhol para toda a América do Sul. E você pede e nós enviamos para sua casa e você vai ganhar aí um presente para evangelizar os seus amigos e os seus familiares. Temos também o Twitter do programa, @Arena do Futuro, onde você pode nos seguir e receber mensagens também espirituais. E o meu Twitter pessoal, PR Luiz Goncalves, onde você fica sabendo de tudo que acontece nos 8 países da América do Sul. Muito bem, agora estamos preparados com a Bíblia na mão e Jesus no coração para o estudo de hoje, que é o 6º mandamento. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Êxodo, capítulo 20, e o versículo 13, que diz assim: não matarás. Veja o tamanho do versículo, não matarás. Curto, objetivo, mas esse mandamento tem tantas lições, tantos ensinamentos, que o programa de hoje será uma bênção em sua vida, na vida de todas as pessoas que estiverem ligadas conosco. Quando a Bíblia diz não matarás, o que será que ela está dizendo na sua amplitude? O que será que Deus quer dizer quando diz não matarás? Ele se refere simplesmente a não tirar a vida do próximo? Ou será que tem mais alguma coisa? É claro que tem. O não matarás da Bíblia é muito mais amplo do que você imagina. No segundo bloco, nós vamos ter aqui 2 pastores convidados e eles irão explicar para nós detalhes desse mandamento. Nós vamos perguntar a eles o que significa o não matarás em relação ao próximo, em relação a nós mesmos, em relação, por exemplo, aos animais, em relação a tudo que há na terra. O não matarás significa o quê em relação às pessoas, aos animais, enfim, a tudo que há nesse planeta. Será que tem alguma ligação? Se não tem, eles vão dizer não tem. E se tem, vão dizer que tem, porque tem, e o que a Bíblia fala sobre isso. Nós vamos também considerar um pouquinho a respeito do suicídio, porque o não matarás tem a ver com aquele que atenta contra a sua própria vida. Esse vai ser um ponto que eu vou perguntar a um dos pastores. Pastor, fala-nos sobre o suicídio. Portanto, é um assunto muito importante. Não matarás. O que o não matarás tem a ver com o cigarro, com a bebida, com a droga? O que o não matarás tem a ver com o estilo de vida? Dormir cedo, dormir tarde, tomar remédio, enfim. O não matarás é um mandamento que envolve, inclusive, os relacionamentos interpessoais. Exemplo, uma pessoa que odeia o próximo, uma pessoa que tem ódio no coração, que tem raiva de alguém, uma pessoa que não vai com a cara do outro, que não gosta do outro. Será que isso está ligado à quebra do mandamento não matarás? Ou será que isso não tem nada a ver? A propósito, você já teve esse problema? Já passou pela experiência de ter no coração um sentimento ruim em relação a outrem, em relação a alguém? Pois é, você percebeu então a importância do programa de hoje e onde nós vamos mexer, os pontos que vamos tocar para que esse tema fique claro e você e eu possamos crescer juntos na fé, na comunhão, na caminhada cristã rumo ao reino dos céus. Quando falamos em não matarás, nós temos que pensar que Deus é o dono da vida. Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz em João 14, verso 6, algo conhecido, mas quanto mais a gente lê, mais extraordinário fica essa passagem bíblica. João 14, verso 6 está escrito: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho
e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse texto, Jesus diz: eu sou a vida. Além de Jesus afirmar ser a vida, nós queremos afirmar que vida só provém de vida. Portanto, Deus é o autor da vida. E se Deus é o autor da vida, Ele também, sendo o autor das leis, tem toda a autoridade para dizer: não matarás. Agora, quando você analisa o Velho Testamento, você descobre que, em algumas situações, Deus orientou pessoas para que, em guerras, pudessem eliminar outras pessoas. Eu quero perguntar isso também aos nossos pastores. Será que Deus mata alguém? Ou será que Deus não mata? Será que Deus é capaz de tirar a vida de alguém, matar alguém? E uma pessoa uma vez me disse: pastor, Deus dá a vida e Deus tira a vida. Só Deus pode tirar a vida. Bem, este é um ponto que eu quero conversar com os meus convidados. Eu vou jogar os dois aqui na arena e quero ver então como eles vão se sair diante desse assunto que é tão importante. A questão de que Jesus diz: eu sou a vida. Eu sou a vida. Quando você vai para o livro de João, ainda em João capítulo 11, versículos 25 e 26, ele diz assim, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então aqui Jesus afirma mais uma vez ser a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Vida só provém de vida. Quando você vai para Ezequiel 37, o profeta tem uma visão de um vale de ossos secos. E Deus diz assim: Ezequiel, olha esse vale. O que você está vendo? E o profeta diz: estou vendo ossos sequíssimos, tipo de um cemitério. Aí Deus pergunta: meu servo, você crê, você acha que esses ossos poderão reviver? Ezequiel responde: Senhor Deus, tu é quem sabes. E Deus diz: vá até lá e profetize. Ezequiel foi e profetizou. E a mensagem diz, a visão relata, Ezequiel 37, que aqueles ossos se levantaram e se juntaram, cada osso no seu osso. Depois ele profetiza de novo, vem a carne, profetiza novamente, e vem o espírito, e aqueles ossos secos, aquelas pessoas mortas, elas ressuscitam, passam a ter vida. O que eu estou querendo dizer é o que está em 1 João. No livro de 1 João diz que quem tem Jesus, quem tem o Filho, tem a vida. E quem não tem o Filho, não tem a vida. Em outras palavras, vida só tem aquele que anda com Jesus. Quem não anda com Jesus, não vive, está espiritualmente morto. O que significa o não matarás em relação à morte espiritual? O que significa o não matarás em relação à morte física? Veja que nós temos várias perguntas, vários questionamentos, que inclusive algumas dessas perguntas chegaram para nós por e-mail. Pessoas nos perguntam isso sempre em nossos evangelismos, em nossas séries de conferências, em nossos estudos bíblicos, no contato, no dia a dia com as pessoas. Essas perguntas são comuns. Mas você sabe que na primeira família que existiu, no primeiro lar, o primeiro estabelecido por Deus, o lar de Adão e Eva, o lar edênico, ali estava Adão e Eva. Eles tiveram filhos e filhas, e dentre os seus filhos nós destacamos Abel e Caim. E como já falamos em outro programa, o Caim assassinou o Abel. O Caim tirou a vida do seu irmão. Quando a Bíblia diz não matarás, será que esse não matarás, esse pecado, esse erro, isso tem perdão? Caim foi perdoado? Caim teve uma outra oportunidade ou Caim se perdeu? E quando nós analisamos Moisés e colocamos Moisés e Caim um próximo do outro, Moisés também tirou a vida de uma pessoa? Sim, Moisés tirou a vida de uma pessoa. E Moisés foi perdoado? Foi. Foi um grande homem, um grande servo, um grande profeta, um grande líder? Sim, foi. Subiu a montanha, falou com Deus, viu Deus pelas costas, recebeu a lei. Moisés foi um homem de Deus. Agora, por que um foi perdoado e me parece que o outro não passou pela mesma experiência? Qual a diferença? Por que um assassino pode ser salvo e o outro assassino pode não ser salvo? E mais, quando você vai para o Novo Testamento, para o livro de Atos,
você encontra a história de Saulo e Estevão. Saulo era um perseguidor da igreja cristã e Estevão era um servo de Deus. Estevão foi apedrejado e o apedrejamento de Estevão estava intimamente ligado à ação direta de Saulo. Saulo participou do assassinato de Estevão e antes que Estevão morresse, Estevão orou e disse: Pai, não lhes imputes este pecado. E depois desse episódio, você sabe que Saulo teve um encontro com Jesus, se converteu e passou a ser Paulo, o grande apóstolo Paulo, que cheio do Espírito Santo fez uma grande obra, que escreveu vários livros da Bíblia e ficou tão famoso que até há um estado no Brasil que tem o nome dele, Estado de São Paulo. Bem, mas esse homem, antes de ser Paulo, ele participou da morte de um servo de Deus. Portanto, ele é considerado uma pessoa que no passado assassinou alguém. E como uma pessoa que assassinou um outro pode ter uma experiência tão rica como esse homem teve? A Bíblia fala: não matarás. Há solução, há saída para um assassino, há esperança para alguém que tirou a vida do outro, tem jeito de corrigir esse problema, é possível um milagre para mudar a vida de uma pessoa. Então, analisemos a história de Caim, a história de Moisés e a história de Saulo relacionada a Estevão. Você vê na Bíblia, você percebe que existe um futuro glorioso, um futuro de esperança para pessoas que um dia tiraram a vida de outra pessoa, mas que também é possível que alguém que teve uma experiência de assassinar uma outra pessoa, é possível que não tenha mais oportunidades. Eu quero saber também isso dos meus convidados. Nós vamos debater esse assunto para que esse mandamento fique de uma vez por todas muito claro e você possa viver a partir de agora uma vida diferenciada, uma vida diferente do ponto de vista cristão e espiritual. Não matarás. Você conhece alguém que já tirou a vida de outra pessoa? Quem sabe você que está me assistindo já teve essa experiência horrível de participar da morte de outra pessoa? Será que Deus pode mudar sua vida? Deus pode transformar seus pensamentos, fazer de você uma nova criatura? Qual é a mensagem de Deus para aquele que tirou a vida do outro? E tem mais. E um soldado que mata diante do seu próprio trabalho, um policial, alguém que vai para uma guerra, alguém convocado pelo seu estado, pelo seu país. O que podemos aprender e entender a respeito disso? Imagine um policial militar que é cristão, que anda pelas ruas, está armado e às vezes dispara e fere e elimina e tira a vida de alguém. E o que dizer também daquele que mata em legítima defesa? Existe isso ou não existe? Meu amigo, o não matarás é um mandamento curto, pequeno, mas você viu quanta coisa tem nesse mandamento. Prepare-se, daqui a pouquinho vamos fazer um intervalo. E depois do intervalo nós voltaremos com os pastores, onde iremos debater esse assunto. Vai tomar uma água, liga para alguém, mandou uma mensagem para o seu amigo, diz assim: ó, começou a arena, hoje é não matarás, tá, o negócio está ficando bom. Liga para o seu amigo, convida mais gente, vem para cá, que depois do intervalo nós vamos continuar estudando este assunto. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o segundo bloco, quando recebemos convidados especiais. Seja bem-vindo a esse momento em que vamos entender definitivamente o sexto mandamento. Não matarás é o mandamento que estamos estudando no programa de hoje, lembrando que é uma série. Cada programa estamos analisando um mandamento. É algo inédito na televisão brasileira, algo inédito. E para debater comigo esse assunto, eu tenho a alegria de receber aqui dois convidados que não são conhecidos do Arena, porque os convidados dos programas anteriores participaram de vários programas e esses estão aqui pela primeira vez.
E eu recebo com muita alegria o meu amigo, pastor Rafael Rossi, que trabalha em todo o estado de São Paulo, coordena o trabalho da igreja na capital e também no estado como um todo. Pastor Rafael é um evangelista da Igreja Adventista, é casado, tem filhos e, pastor, é uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente no Arena. Seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Prazer é meu, pastor Luiz, obrigado pelo convite. Agora inverti de telespectador para dentro da Arena. Verdade. Pastor Rafael, você trabalha em todo o estado de São Paulo. Você recorda agora quantos pastores nós temos no estado de São Paulo? Nós passamos agora, no comecinho de 2011, de 400 pastores. Uau, 400 então, pastores. Passamos de 400. Isso representa uma quantidade de membros da igreja no estado de São Paulo? 207 mil membros. 207 mil membros. Somos mais de 1.600 congregações espalhadas por todo o estado. Por todo o estado. Pastor Rafael, você é casado. Por favor, diga o nome da sua esposa, o nome dos seus filhos. Minha esposa chama-se Ellen. Nós moramos lá em Arthur Nogueira, no interior de São Paulo. Tenho duas filhas, a Giovana e a Mariana. Okay. Duas princesinhas. Duas princesinhas. Obrigado, pastor Rafael. E ao seu lado recebemos com muita alegria também o pastor Raimundo Gonçalves da Silva. O pastor Raimundo é também evangelista, como o pastor Rafael, somente que ele trabalha numa região um pouco menor em relação ao pastor Rafael, porque é uma região muito grande. Ele trabalha na região de Campinas. O pastor Raimundo também é casado, tem filhos, vai nos falar sobre isso. Pastor Raimundo, seja muito bem-vindo. É um prazer, uma honra tê-lo aqui no Arena. Obrigado, pastor Luiz. É um prazer muito grande estar aqui com você, com esse grupo maravilhoso, milhares de pessoas, telespectadores, que com certeza estão sendo abençoados muito, né? Muito mesmo, por este programa. Amém. Muito obrigado. Pastor Raimundo, o nome da sua esposa, dos seus filhos? É Júlia Tereza. Eu tenho dois filhos, um casal, o Samuel Gonçalves e também a Jennifer Gonçalves. Beleza, 4 anos a Jennifer, 4 anos de idade, e o Samuel, 10 meses. 10 meses. Eu quero dizer que o pastor Raimundo, nós somos irmãos 2 vezes. Irmãos biológicos e espirituais, na fé e também de papai e mamãe. Uma alegria ter vocês dois aqui. Estão preparados para a Arena? Vamos lá. Aí onde vocês estão é onde Deus. pega fogo, pastor Rafael e pastor Raimundo, porque aqui vocês estão na Arena. Meus amigos, vocês que estão em casa, você que está assistindo a gente, recorda que no primeiro bloco nós tivemos uma visão geral do tema e várias perguntinhas ficaram no ar. Eu gostaria de começar com o pastor Raimundo. Queria que você novamente, bom, não precisamos nem ler novamente, mas em Êxodo capítulo 20, verso 13, está o 6º mandamento, não matarás. Pastor Raimundo, o que significa não matarás? Uma visão assim geral. Não matarás envolve não tirar a vida do próximo e também não tirar a própria vida. Esse mandamento, ele fala da preservação da vida, do respeito à vida. Eu creio que seria nesse foco. Pastor Rafael, o pastor Raimundo deu uma visão assim, não tirar a vida do próximo, nem tirar a própria vida. É possível alguém tirar a própria vida sem se lançar de um prédio, sem se lançar de um viaduto? A pessoa tira a vida com algum vício, com alguma coisa assim? É possível? Exatamente, pastor Luiz. Esses dias estava conversando com uma pessoa, ele me diz assim, pastor, os mandamentos são muito negativos, e não. Aí eu voltei para casa e eu reescrevi os 10 mandamentos com toda a permissão. Você contextualizou, né? Eu, ao invés de ter o não, eu coloquei o sim. E como, ao invés de ficaria? ser negativo, ele ficou positivo. E nesse mandamento aqui eu coloquei ame a vida. Uau. Não matar é amar a vida. É amar a vida. E é uma vida como um todo. O não de Deus é um sim pra gente. O não de Deus é um sim. Exatamente. Quando Deus deu o mandamento, no contexto que o povo estava vivendo, Deus teve que ser taxativo e dizer não. Mas por trás desse não, existe um sim. Por trás desse não, existe um princípio, existe uma razão. E a razão maior é o amor à vida, amar a vida. Ou seja, quando eu estou destruindo a minha própria vida, eu estou também acabando com o mandamento que Deus diz para que a vida seja preservada, mantida e amada. Deus é o doador da vida. Nenhum ser humano na face da terra tem o direito de tirar a vida. Deus é o único doador da vida. Que beleza. Então, pastor Raimundo, a pessoa que fuma está, poderíamos dizer assim, usar uma expressão até um pouco forte, ela está tirando a própria vida, ela está se matando. Está se matando. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Está na Bíblia isso? Está na Bíblia. Podemos ler? Opa. Então deixa eu pegar também a minha Bíblia aqui. Vamos ler. Não podemos, por exemplo, fumar, beber, né? Usar drogas,
porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Onde está escrito? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 19. Primeira, atenção, você que está em casa, lembrando que a nossa arena não é só aqui, né? Vai até a sua sala, até a sua casa, seu escritório, o hotel onde você está. Pastor Raimundo citou 1 Coríntios 6, 19. verso 19. Por favor, pode ler. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? E o 20, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E no capítulo 3 do mesmo livro, verso 16, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? E o 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Uau! Então, aqui nós entendemos uma coisa: se eu fumar, e o fumo tem mais de 4.000 substâncias cancerígenas, tem veneno de rato, acetona, enfim, eu estou me matando, eu estou destruindo o templo do Espírito Santo. E Deus proibiu essa prática, não só na questão do fumo, mas vem o vício do álcool, de forma geral, alcoólica, né? Em geral, drogas em geral. Então, Deus, ele proíbe a pessoa usar isso daí, porque ele está destruindo a habitação de Deus na sua vida. E uma vez que eu destruo a habitação de Deus na minha vida, outro vai habitar. E aí entra a possessão diabólica. O inimigo tem tomado conta de muita gente que de forma assim voluntária está se autodestruindo. Temos que tomar cuidado. Além da pessoa estar vulnerável a enfermidades. Muitas. Né? Pastor Rafael, você tem trabalhado por vários anos na questão de cursos para a saúde, falando para as pessoas do malefício do cigarro, da droga e etc. Fale-nos um pouquinho sobre como é maléfico, ou como são maléficos esses produtos químicos que existem no cigarro, no álcool e nas drogas. De uns anos para cá, as leis antitabagistas, elas cresceram muito e aumentaram o entendimento e a compreensão das pessoas, principalmente com relação ao cigarro. São 4.720 substâncias químicas, mais de 30 delas são cancerígenas. Ou seja, o impacto disso ele é fortíssimo no corpo. O que nós estamos fazendo é colocando para dentro do nosso corpo algo que não deveria estar lá. E com isso há, sim, um efeito, vamos dizer assim, da droga dentro do corpo. O cigarro ele tem nicotina, alcatrão, que acaba contribuindo e fazendo com que a pessoa sinta uma sensação falsa de bem-estar. Mas no final, ela está encurtando a vida. Cada cigarro fumado diminui os minutos de vida, diminui a qualidade de vida, diminui a resistência do corpo, entre outros problemas que podem acontecer por causa dessas substâncias químicas que tomam parte do corpo. A bebida alcoólica da mesma maneira. Ela tem assim efeitos não só físicos, mas também como os efeitos sociais. Os efeitos físicos nós já conhecemos, a cirrose hepática, problemas no pâncreas e os problemas... O próprio câncer, né, pastor? O próprio câncer. E os problemas sociais é o alcoolismo, que é um vício terrível, que faz com que muitas famílias sejam destruídas, realmente jogadas no chão. Crianças que fogem do pai ou da mãe quando os pais chegam alcoolizados, porque se tornam agressivos, ou às vezes indivíduos que, sob o efeito do álcool, não conseguem controlar o seu dinheiro, acabam gastando mais do que deveriam gastar. Deus está preocupado com tudo isso. Quando Ele coloca um mandamento, na verdade, Deus está preocupado com o ser humano, com a vida do ser humano. Por isso você usou aquele outro título, para dizer a mesma coisa. O amor à vida. Amor à vida. A grande razão de Deus ter colocado esse mandamento aqui é o amor que Ele tem à vida do ser humano. Ou seja, Deus manda eu amar a vida porque Ele ama a vida. E da forma como Ele ama a vida, eu devo preservar e cuidar da minha vida. Excelente. Você que está em casa percebeu só nesse primeiro momento quanta coisa os pastores já nos trouxeram, baseado na Bíblia, na experiência do trabalho deles, sobre o cuidado que devemos ter com o corpo, com a vida, com a saúde. E por isso, não matarás é realmente o cuidado, o amor, a vida que Deus tem por você e por mim. Há alguém na sua casa que é dependente do álcool, do cigarro ou da droga? Procure a Igreja Adventista. Existe um tratamento, existe um curso que é de graça para ajudar você e a sua família. Pastor Raimundo, não matarás. Isso também tem a ver ou envolve a alimentação? Porque nós falamos de drogas, cigarro, álcool e tal. Mas e a alimentação, por exemplo, o sono,
o bom descanso, a qualidade de vida. Faça para a gente uma ligação disto com o mandamento. Sem dúvida, pastor Luiz, que o mandamento não matarás envolve 100% a questão da saúde física, mental e espiritual, questão do sono, questão de exercícios físicos, enfim. E da alimentação. E da alimentação. Na terceira carta do apóstolo São João, vamos abrir, próximo só um de minutinho. Apocalipse, Terceira carta de João. Isso, verso 2. Versículo 2, já está. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, como já mencionamos, a saúde deve abranger a parte física, mental e espiritual. E aí envolve o sono, envolve exercícios, envolve também o que a pessoa vê, o que a pessoa ouve, né? Enfim, os 5 sentidos. Agora, é interessante notar uma coisa. A gente fala com muito respeito, porque hoje o mundo é agitado e tem gente que, para sobreviver, trabalha de madrugada. Verdade. É uma correria, ele tem que dorme tarde. Sim. E acorda de madrugada, sacrifica a vida pessoal, o corpo, para poder sustentar a sua família. Então, eu creio que nós temos que ter um equilíbrio aí, porque Deus, ele é misericordioso, ele nos ama, mas à medida do possível, nós temos que fazer um esforço para mantermos uma boa saúde, né? Aí tem as orientações. A pessoa tem que tomar um bom desjejum, um café da manhã, reforçado, tem que almoçar muito bem e tem que, à noite, comer uma refeição mais leve. E, se possível, eu creio que fazer um esforço para isso, dormir pelo menos 1 ou 2 horas antes da meia-noite. Somando um total aí de umas 7 horas, 8 horas por noite. O hormônio da calma só é produzido antes da meia-noite. Antes da meia-noite. Depois não tem mais jeito. Já não se recupera mais. Não se recupera Obrigado, mais. pastor Raimundo. Pastor Rafael Rossi. Nós temos uma pergunta difícil que é de interesse geral da nação. E eu imagino que alguém que passou pela experiência do que eu vou lhe perguntar esteja agora nos assistindo. Pastor Rafael, e o aborto? Quando acontece o aborto, porque há vários tipos aí e há várias situações em que o aborto acontece. Fale-nos um pouco sobre o aborto em relação ao mandamento não matarás. Pastor, o aborto ele pode ser dividido basicamente de 2 naturezas, vamos assim dizer. Pode ser o aborto espontâneo e o aborto que acontece de forma intencional. O provocado. O provocado. Então, o mandamento ele toca exatamente no aborto provocado. Claro, porque aquele que é espontâneo, não depende, a pessoa não teve influência. Sim, não há influência, então não podemos enquadrar isso assim dentro do mandamento. Foi uma fatalidade. Uma fatalidade. Agora, aquele aborto que acontece de forma intencional, esse aborto, sim, ele choca-se diretamente com o mandamento que diz não matarás. O preservar a vida, o manter a vida. Pastor, há muito se falando e sendo dito sobre o aborto. Eu quero só deixar algumas coisas assim claras que são importantes à luz da palavra de Deus. Certo. Muitas mulheres dizem assim, o corpo é meu e eu faço dele o que eu quiser. Isso é tão comum a gente escutar por aí, né? Esse é o argumento primário. O meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser e ninguém tem nada a ver comigo. Se eu quiser abortar, eu aborto. Se eu não quiser abortar, eu não aborto. Isso é um problema que tem a ver apenas comigo. Primeiro engano. Porque dentro do corpo da mulher está se desenvolvendo uma outra vida. Então, a partir daquele momento, não é mais o corpo da mulher. Nós estamos falando de uma outra vida que se desenvolve dentro do corpo da mulher. Ou seja, não é o corpo da mulher, não é um prolongamento do corpo da mulher, mas é um outro ser. Porque a medicina e a genética já comprovam isso, que na concepção, há vida. Certo. A única diferença entre eu e um feto é o tempo. Eu fui fecundado há mais tempo do que aquele que foi fecundado nessa madrugada, ou tempo. Agora, ou hoje. A nossa única diferença é o tempo. Ou seja, matar a minha tirar vida a sua vida é a mesma coisa que matar ou de um bebê. feto. Exatamente. Agora, o grande problema, pastor Luiz, é que envolve aquela grande questão do ser humano. O que eu não vejo, eu não sinto. O que os olhos não veem, o coração não sente. Por exemplo, eu pego o bebê e mato o bebê dentro da barriga da mãe. Faço o aborto. Não, tudo bem. Foi morto, mas eu não vi. Agora, por que eu não espero o neném nascer? E quando ele nascer, dá uma paulada na cabeça dele e mata. Agora, qual é a grande diferença? É como eu estou vendo e outro eu não estou vendo. Sim. Mas é exatamente a mesma coisa. Há um texto aqui, lá no Salmo 139. Vamos abrir juntos, Salmo 139. Verso 16. Sim, você que está em casa, pega a Bíblia, Salmo 139. Pastor Rafael nos convida
E vamos para o versículo, pastor? 16. 16, ok? Esse Salmo 139, Davi, ele fala de um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que conhece todas as coisas e um Deus que pode todas as coisas. E aqui no verso 16 ele diz assim: os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Ou seja, ele está falando do feto, lá na formação, dentro do ventre da mãe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Uau. Ou seja, Isso é extraordinário. nós não estamos nesse mundo aqui por acaso. Deus nos colocou nesse mundo, tem um plano na vida de cada um de nós, tem um propósito. Mas infelizmente, às vezes, essa tendência nossa de querer resolvermos por nós mesmos os problemas acabam nos levando a fazermos coisas que não deveríamos fazer. Infelizmente, pastor Luiz, quase 99% dos abortos acontecem por fruto da promiscuidade humana. Uau. Da falta de cuidado, De conhecimento. Até problema educacional estaria Exatamente, no meio, né, pastor? exatamente. Alguns falam, não, mas e o aborto que acontece por causa do estupro? Isso é 0,1%. É uma coisa muito pequenininha. A maior parte está no cuidado que nós devemos ter com a vida. No Pastor amor à Rafael, vida. eu quero lhe fazer uma pergunta. Você explicou excelentemente bem e mostrou um texto que é extraordinário. Anota esse texto, anota. Salmo 139, 16. Tome nota. Pastor Rafael, agora tem uma pessoa nos assistindo que praticou o aborto. Há esperança para ela? Com certeza há esperança. Há esperança para ela. Com pastor. certeza há esperança. há Pastor, perdão. olha para a pessoa que está ali e diga para ela o que Deus tem para ela. Eu tenho conversado com algumas pessoas que viveram o aborto. E eu sei que se você passou por isso, você hoje carrega traumas, você tem talvez uma tristeza, angústia, ou você vê um bebezinho e sente vontade de chorar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus tem a cura. Deus tem um remédio para a sua vida. Ele pode apagar o seu passado, passar uma borracha naquilo que você fez, te levantar e te fazer feliz. Deus tem um perdão para te oferecer. Segure esse perdão, agarre esse perdão, segure forte nas mãos de Deus. E Ele pode fazer de você uma nova pessoa, eu tenho certeza disso. Amém, amém. Glória a Deus. Que beleza, hein? Que ótimo. O programa está cada vez melhor. Pastor Raimundo, o ódio. Sabe esse negócio do ódio? Uma pessoa que tem ódio da outra. Constitui também quebra do sexto mandamento, assim como o aborto mencionado pelo pastor Rafael. Fale-nos sobre isso. Sem dúvida, pastor. Na primeira carta de João, capítulo 3, o versículo 15, Vamos lá, só um minutinho Sobre para você esse que está em assunto. casa. 1 João, capítulo 3, o verso 15. capítulo 3, versículo 15. Vamos. Aqui diz: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Uau. Não precisa nem ler o resto, mas, ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, a questão de não matar envolve também a questão dos sentimentos, envolve a questão do amor, como eu disse, ame a vida, né? Não. E aqui diz, aquele que odeia, ele é assassino. Então o ódio, ele mata a própria pessoa que está odiando e mata a pessoa que é odiada. Então você veja bem, se a pessoa não tomar cuidado, ele está se matando aos poucos. E o ódio é fruto do orgulho. Porque o orgulho não dá o braço a torcer. A pessoa guarda aquela mágoa por muito tempo. Né? Dr. Augusto Cury, ele diz assim, aquele que odeia seu irmão, ou seja, aquele que não perdoa o seu irmão, ele vai dormir com essa pessoa toda noite. Porque não tira da cabeça. Né? E o ódio leva a pessoa a fazer loucuras. O pior deles é o assassinato. É o assassinato. Pastor Raimundo. E o pastor Rafael está livre para a hora que quiser entrar no Mas eu quero assunto. dizer uma coisa, Já pode. É que o ódio leva à vingança. E eu acho que nada é mais destrutivo para um ser humano do que o desejo de querer se vingar. Porque quando você procura se vingar de alguém, você se mata. Você vai morrendo aos poucos. Esse desejo de querer fazer o mal para o outro, faz mal para você mesmo. Mata você mesmo. E quando nós alimentamos, isso é um ciclo vicioso, destrutivo e mortal. Quando Jesus disse assim, se alguém bater de um lado, oferece o outro, nós não temos que reinterpretar esse texto de nenhuma maneira. É aquilo mesmo. É aquilo mesmo. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, se uma pessoa bater em você, não deixe que ela estimule ações em você. Não deixe que ela desperte reações em você. Você não faz nada.
Você não age da forma como ela quer que você Pague que o ela mal age. com o bem. Exatamente, porque se uma pessoa vem, pastor Luiz, e me dá um soco, o que essa pessoa inconscientemente espera é que eu dê um soco nela também. Ele espera que eu revide. E essa é a natureza humana, né? Bateu, levou. Natureza, bateu, levou. Ele espera que eu revide, mas quando eu não revido, eu estou dizendo o seguinte: o que você faz não vai despertar reação nenhuma em mim. E com isso você pode abençoar a vida dessa pessoa. E eu não alimento o ódio, não alimento a vingança, e eu não me mato. E eu não me destruo, porque o matar não é só fechar os olhos, a última respiração, a última batida do coração. O matar é aquilo que vai corroendo aos poucos. Obrigado, pastor Rafael. A minha pergunta, pastor Rafael, pastor Raimundo, é o seguinte: uma pessoa que odeia o seu irmão, ela também odeia a si própria? Ah, sem dúvida, né? E tem jeito para quem odeia o próximo? Não responda. Nós vamos fazer um intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre isso e para finalmente definir os outros pontos sobre o mandamento não matarás. Um grande abraço, a gente se vê já já. Muito bem, já estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Arena do Futuro. Hoje estamos estudando sobre o sexto mandamento, não matarás. E debatendo comigo esse assunto, estão aqui dois pastores convidados, pastor Rafael Rossi, que trabalha em todo o estado de São Paulo, e pastor Raimundo Gonçalves, que trabalha na região de Campinas. No bloco anterior, pastor Raimundo, ficou uma pergunta no ar. Eu perguntei exatamente o seguinte: o ódio, você estava falando sobre o ódio. Ok. Quem odeia seu irmão é assassino. Então a gente pode matar ou ir matando as pessoas, ou uma pessoa aos poucos, com a ira, com a raiva, com o ódio. É isso mesmo? É isso mesmo. E a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas se eu odeio o próximo, eu também vou odiar a mim mesmo. Quer dizer, ou conscientemente ou inconscientemente. Quer dizer, a pessoa que odeia o próximo, percebendo ou não, está indo contra ela mesma. Está se matando, está se autodestruindo. A si e ao próximo. E ao próximo. Também. Interessante, né? Às vezes, pastor Raimundo, pastor Rafael, tem um pai, uma mãe, enfim, alguém assim, que não sabe, muitas vezes, lidar com uma criança. E não usa palavras boas, palavras edificantes, senão palavras que ferem, que destroem e que matam. Inclusive, pastores, eu entendo que acontece isso entre marido e mulher. Vocês já podem falar alguma coisinha sobre isso, por favor? Exatamente. Eu estava pensando assim, pastores, na nossa discussão, e me veio um texto assim na mente, e eu até abri aqui na Bíblia, Tiago capítulo 3, o verso 4. Tiago 3,4, pode ler, pastor. Diz assim, ó: observai, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Aí no verso 5 diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, pequenininho, mas que pode controlar todo o corpo humano, que pode ferir, que pode destruir, mas é que essa língua, também bem usada, pode edificar, pode fazer crescer, pode melhorar. Infelizmente, pastor, há muitos casais. Eu até outro dia brinquei com uma pessoa dizendo assim: parece que alguns, quando foram no cartório, ao invés de estar diante do juiz de paz, foram na frente do juiz da guerra. Uau. Porque o casamento é um eterno conflito, brigas, e um acaba com isso destruindo e vai matando o outro. Sufocando, literalmente. Não é um sufocamento com a mão, mas é um sufocamento com a vida, e que o outro vai morrendo aos poucos, vai psicológico, minguando, né? Vai minguando. É psicológico. Ou seja, e isso é terrível, né? E a morte, esse não matarás, ele se desmembra em coisas assim, que quando nós vamos mais nos aprofundando, nós vamos ficando impressionados. Com a profundidade desse essas mandamento. duas palavrinhas nos levam a tantas coisas que envolvem a vida do ser humano, o dia a dia, o cotidiano, até o relacionamento marido e mulher. Verdade. Na questão dos filhos, pegando um gancho do comentário dele, na questão dos filhos, a maioria dos problemas na fase adulta começa na infância. E palavras duras, né? Você é um burro, você é um jumento, você não presta para nada. Você não vai ser nada nessa vida. Criança não tem o conceito daquilo que é verdade ou mentira. Tudo que você fala para ela é verdade. Então, se você fala para ela que ela não presta, ela fala: eu não presto. Ela vai crescer assim, né? É, desse jeito. Muito então bem. Mata, né? Pastor Rafael e pastor Raimundo, o tempo passa rápido. Eu tenho uma pergunta a vocês. Vamos começar pelo pastor Rafael. Pastor Rafael, Caim matou Abel.
Moisés matou um homem. Saulo participou diretamente da morte de um servo de Deus. Como é isso? Assassinos também podem ser salvos? Ou ex-assassinos? E assassinos também podem se perder? Fale-nos sobre isso. Bom, o assassinato, ele é algo muito violento, muito cruel, muito brutal. Embora e a quebra do mandamento. Choque a cada um de nós, o assassinato traz consequências para ambos os lados. Tá. Para aquele que comete o assassinato e para a família daquele que foi assassinado. É algo triste, é algo complicado, é algo difícil. Eu tenho assim, um tio, marido da minha tia, irmã do meu pai, ele estava saindo do banco há uns 4, 5 anos atrás. E ele foi assaltado e no assalto o ladrão achou que ele ia reagir e ele foi assassinado dentro do carro dele. Foi algo assim muito triste, deixou 2 filhas, uma adolescente, um pouquinho Acaba mais abalando nova. a família toda. A família fica abalada, fica desestruturada, fica desorganizada. Mas pastor, embora isso seja forte e chocante, o perdão de Deus alcança também os assassinos. Amém. Caim, pelas evidências bíblicas, não se salvou, não porque cometeu assassinato, porque não se arrependeu, porque não voltou-se a Deus. Você acha que tocou no ponto-chave. Diferentemente de Moisés, diferentemente de Saulo, que depois transformou-se em Paulo, que cometeram assassinato sim, mas que souberam voltar, que reconheceram seu erro, buscaram o perdão e Deus os restaurou. Diferentemente do Caim. Se Caim, após o assassinato, tivesse arrependido, tivesse procurado Deus em perdão, eu acho que as coisas na vida de Caim seriam completamente diferentes da maneira e da forma como foram. Eu quero dizer o seguinte, pastor Luiz, que embora seja tão violento, tão duro, tão forte o assassinato, há perdão para os assassinos. Amém. E eu sei que nesse momento existem pessoas nos assistindo em penitenciárias, em cadeias, existem pessoas aí que tiveram essa experiência e agora estão nos assistindo e essas palavras foram um alento. Pastor Raimundo, pastor Rafael falou sobre Saulo, Moisés e Caim. Mas e a pena de morte? Rapaz, essa aqui essa te peguei. Forte, essa eu forte. joguei na arena. E a pena de morte? Você sabe que nos Estados Unidos e outros países tem pena de morte. Saddam Hussein passou por isso. A pena de morte é complicado isso, né? Isso é muito relativo, sabe por quê? Nós não podemos saber até que ponto a pessoa ultrapassou os limites da misericórdia ou da iniquidade. Agora, pastor Raimundo, você acha que um juiz governante pode tirar a vida de uma pessoa? Não, na minha opinião, não. Por mais errado que esteja, errada ou errado que esteja a pessoa, né? Para Deus não existe caso perdido. Imagina você tá andando na rua e fala assim, bom, aquele camarada matou não sei quem. Aí você pega e fala, vou resolver esse problema agora. Na Bíblia nós encontramos muitas vezes Deus, entre aspas, matando. Né? Mas quando ele ordenava a morte nas guerras, ou em alguns casos assim individuais, é porque a pessoa já tinha ultrapassado os limites do alcance da graça de Deus. Ela já estava espiritualmente morta. Já estava espiritualmente morta. E é Deus, né? É Deus. Quando Deus age é diferente. É diferente. É a mesma coisa, você tem uma caixa cheia de laranjas, no meio tem uma podre. Certo. Então o que vai fazer com essa podre? Se permanecer lá, ela contamina as demais. Então tem que tirar essa laranja. Então, por amor do povo de Deus, dos justos, Deus tem que exterminar com os ímpios, com aquele que está podre no pecado e não quer aceitar o perdão. É o que vai ocorrer depois da volta de Jesus, do milênio. Né? Deus perdoa, Deus vai atrás, Deus... Olha, o ser humano não vai se perder porque pecou. Não teve chance. Que não teve chance. Ele vai se perder porque ele não se arrependeu, não confessou e não abandonou o pecado. E eu não tenho nenhum direito de dizer, você já está condenado e por isso eu vou matá-lo, você já não tem mais jeito. Eu não tenho esse direito. Até porque cada pessoa, enquanto estiver viva, tem esperança, a chance para ela. Pastor Rafael, pastor Raimundo, um soldado, um policial que é cristão, ele, pela função, por uma situação de guerra, por uma situação de assalto, um confronto, é complicado também, né, pastor Rafael? É complicado. Pastor, deixa eu só dar um testemunho aqui. Eu tenho alguns amigos policiais e converso com eles. E eles são treinados, os policiais. São treinados não para matar. Eles são treinados para coibir, para inibir. E para preservar a vida. Para preservar a vida. Agora, quando um policial, no exercício da sua função, usa do seu revólver para coibir, para inibir, e o indivíduo que estava do outro lado falece, nós não podemos enquadrar diretamente no contexto condenatório do mandamento. Claro. Porque ele está ali para preservar a vida. Para segurança. Para segurança, para preservar a vida. E outra, o policial
a primeira alternativa dele não é matar. Claro que não. A primeira alternativa dele é sempre inibir e coibir. Tanto que os policiais, quando atiram, primeiro é na perna, é na mão, em regiões assim que não vão acabar com a vida do indivíduo, mas que vão inibir a ação que ele estava cometendo. Para depois conduzi-lo para uma recuperação. Exatamente. Ou seja, o policial que está no exercício da sua função, é possível ele ser cristão e ser policial, mas ele tem que usar sempre da sua função, da sua responsabilidade, com muito temor, com muita sabedoria de Deus e fazer sempre as coisas do procedimento certo. Verdade. E Deus sabe, né, pastor Luiz, pastor Rafael, Deus sabe também das intenções do coração desse profissional, desse policial. Claro. No momento que ele quer matar, porque ele quer matar. Sim, exatamente. A grande raiz do pastor Raimundo tocou é o coração. É o coração. É quando eu saio para matar alguém que eu quero matar. É a razão. Sim. O que está por trás disso. É a razão que está por trás. Não é o ato em si. Não é o ato em si. Pastor Raimundo, olhando para essa câmera, você está olhando para os nossos amigos do Arena, um recado, uma mensagem sua, em 30 segundos, para a gente encerrar. Meu amigo, você não está assistindo este programa por acaso. Eu creio plenamente na providência divina. Foi Deus que lhe colocou aí, nós aqui estamos juntos, estamos na sua casa, na sua sala, para dizer que há esperança para você. Eu não lhe conheço, não sei quem você é, mas Deus sabe. Deus sabe das suas lutas, das suas dificuldades, sabe se você já transgrediu este mandamento ou qualquer um outro mandamento. Ele sabe se você está com a sua consciência culpada e pensa que não há mais solução para você. Mas eu digo uma coisa, a palavra de Deus nos ensina que há solução, há perdão, há vitória, porque você é filho, você é filha de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus e você foi comprado pelo seu sangue. Nunca se esqueça disso. Ele te ama muito e tem um plano na sua vida. Amém. Muito obrigado, pastor Raimundo, por sua presença. Obrigado. Pastor Rafael, a mesma coisa, 30 segundos falando com o nosso amigo. O mandamento fala do amor à vida. Porque Deus ama a vida. Deus, em sua essência, é amor. Nós tocamos em vários assuntos e vários pontos e talvez alguns deles tocou em você, chegou no seu coração. Você fez uma análise em sua vida e percebeu que algumas coisas aconteceram ou estão acontecendo da forma como Deus não quer ou como Deus não gostaria que acontecesse em sua vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Hoje é o momento de retorno. Agora é a hora na qual você pode transformar e mudar a sua vida. Isso é simples. Você não precisa de grandes coisas. É só abrir o seu coração e deixar que o Espírito Santo entre em sua vida. E eu tenho certeza que Ele fará toda a diferença. Os mandamentos de Deus são provas do amor dEle para você. O que Deus mais quer é que você seja muito feliz. Amém. Muito obrigado, pastor Rafael, pastor Raimundo. Nós vamos continuar um pouquinho mais com você, uns 3 minutinhos, para fechar esse bloco. Eu convido você agora a sentar comigo nessa cadeira e é aquele momento em que eu estou mais perto de você e conversamos, falamos de coração para coração. Que tema, hein? Que participação dos pastores, que mensagem de Deus para cada um de nós. Eu quero terminar esse programa dizendo a você o seguinte: de acordo com a Bíblia, existem 3 tipos de mortes: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia também diz: se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, Deus tem uma vida para você, uma vida eterna. De repente, eu estou falando com alguém que não está feliz. Estou falando para uma pessoa que não está bem. Está pensando em dar cabo à própria vida. Eu estou falando agora com uma mulher que já tentou o suicídio várias vezes. É com você que eu estou falando. Deus sabe, Deus conhece o seu coração. Você já tentou através de remédios e através de um ato mais duro ainda. E você está viva, está aqui no Arena. Por quê? Porque Deus tem um plano em sua vida. Não cometa essa loucura. Não pratique o suicídio, não, pelo amor de Deus. Dê uma chance à vida. Dê uma chance a você mesmo. Comece agora uma vida nova. Estou falando a alguém que já praticou assassinatos. Estou falando a um homem que já foi longe, já fez muitas coisas horríveis, tirando a vida de outra pessoa. Calma, Deus tem um plano para você. O que Deus quer, na verdade, é fazer uma restauração em seu coração. Deus quer converter você.
Deus quer que você seja uma nova criatura. Procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia e peça um estudo bíblico. E Deus fará um milagre em sua vida. Vamos orar? Oremos. Querido Deus, obrigado pelo programa de hoje. Obrigado pelo mandamento não matarás. Ajuda-nos a te servir mais e melhor. Abençoe essa pessoa que está agora chorando, que necessita de um conforto, um consolo, necessita de um milagre. Eu entrego essa pessoa em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.